Bem, agora vamos aprender a manipular as regras extras. Agora, primeiramente, nós vamos tratar das regras extras de tempo. Regras do tempo. A gente vai conseguir acessar esse menu através do menu aqui, regras extras. Você vai vir parar nessa tela, ok? E agora você vai sobre regras, a regra que você desejar. Agora vamos criar uma regra de tempo, certo? Uma regra de tempo, o que acontece? Para você criar uma regra de tempo, você tem que ter em mente os seguintes parâmetros. Você tem que ter em mente quanto de tempo aquele modelo tem, aquele modelo trabalha com que tempo, certo? Qual a definição de tempo que ele trabalha. E qual pergunta você vai associar a esse rapaz, a essa regra, certo? Como assim? Na hora que essa regra é disparada, assim como na fase, o jogo mostra um diálogozinho, uma caixa de diálogo, onde o usuário vai poder entrar com a resposta para uma pergunta, certo? Uma regra extra de tempo que é uma regra que você delimita um tempo inicial e um tempo final, e o que acontece? Entre esse tempo inicial e esse tempo final, não é obedecido os critérios da fase. Ok, a fase diz que se mover para a direita, o usuário vai obter uma quantidade de pontos X. Ele não obedece isso, ele vai obedecer os critérios que está definido aqui nas regras extras, certo? Aqui na regra extra de tempo, a 3 no caso, ela está para o modelo UFC. Não acredito, você não pontuou por quê? Essa é a pergunta que vai aparecer a cada 5 segundos, entre 20 segundos e 30 segundos, quando estiver executando o modelo UFC, correto? A leitura exata é essa. Como é que essa regra vai se aplicar? Ela vai rodar nesse intervalo de tempo, certo? Entre 20 segundos e 30 segundos, e ela vai estar rodando no modelo UFC. E quando disparar essa regra, o que vai acontecer? Não acredito. Você não pontuou por quê? A cada 5 segundos ela vai aparecer duas vezes, certo? Vai aparecer no segundo 25 e no segundo 30. Ela vai aparecer duas vezes. E essas duas vezes que ela aparecer, não acredito, você não pontuou por quê? Aí o rapaz vai dar uma resposta lá, o usuário vai dar uma resposta porque aquilo está ocorrendo. E é interessante, não esqueça do ciclo. O ciclo ele é dado na unidade de tempo segundos. O que vai acontecer? Se você quiser dar um ciclo de a cada 1 minuto isso acontecer, você vai ter que se lembrar que 1 minuto é 60 segundos. O basicão, a cada 60 segundos ele vai aparecer novamente, certo? Não é interessante, a princípio, colocar duas regras extras rodando no mesmo momento. Como assim? Colocar uma regra extra de tempo e uma de movimento. Não é interessante. Pode até rodar, você vai identificar lá. Mas não é garantido a chegada desses dados lá no relatório, porque fica cruzando duas informações diferentes, certo? Fica pegando duas informações diferentes. Ele pegando dois critérios diferentes. Então tem uma hora que isso pode dar uma confusão no sistema, certo? Então defina no intervalo de tempo uma regra, no outro intervalo de tempo outra regra. Até porque isso é uma ideia bem bacana de organização, certo? Para você ficar organizado, saber onde que está entrando cada coisa. E a pontuação, correto? Vamos criar uma regra extra aqui para nós nos situarmos aqui nesse menu. Criar regra extra, você clica sobre o botão criar regra. E aqui na pergunta você vai ter que saber a identificação da pergunta que você vai colocar aí. Como assim?
Se você recorda que quando eu estava falando sobre perguntas, lá na videoaula de perguntas, o que foi que eu falei? Quando você for usar uma pergunta, associar essa pergunta a algum evento dentro do sistema que vai acontecer, você vai ter que saber qual é a identificação dela. No caso da identificação dela, o que que eu falo? A regra aqui, certo? O que que vai acontecer? A regra, ela vai precisar de uma pergunta para ser executada, certo? Não pode ser executada sem pergunta. Você vem aqui em pergunta, abre uma nova guia, certo? Clica com o botão direito do mouse e abrir uma nova guia. Ou então, se você já tem essa pergunta de memória, é só colocar lá e tranquilo. Vamos pegar aqui o 11, pergunta de teste, certo? Você vai ter que associar por esse número a pergunta. Eu vou pegar aqui o 11, certo? A minha pergunta vai ser 11. Qual o modelo que vai rodar? No Jéssica Gomes, certo? Nesse modelo. O tempo inicial. Qual será esse tempo inicial? Eu vou colocar aqui que essa regra vai rodar do primeiro segundo do jogo até o segundo de número 11, certo? Até o segundo de número 11. E o ciclo que isso vai acontecer é a cada 5 segundos. A cada 5 segundos isso vai acontecer. Que não é um número interessante de se colocar. Por quê? Porque é um período muito curto. Considerando os critérios de carregamento da página, o que acontece? Quando eu coloco 5 segundos, o tempo que essa janelinha de diálogo aparece é razoável, é rápido. Mas o tempo que ele leva para responder já não é 5 segundos que esse processo se dá. Qual é o processo? Esse processo de a janela de diálogo aparecer, para ele entrar com a resposta, ele pensar na resposta, responder e confirmar. Ele não faz isso tudo em 5 segundos. Então é interessante também você pensar num limite legal para você testar o seu usuário. Mas se a ideia for essa, tranquilo. Só que ele não vai replicar a tela. Ele vai sempre deixar a tela da última rodada da regra extra. Correto? No caso da regra de tempo. Aí aqui nos pontos eu atribuo a quantidade de pontos que eu vou dar aqui para essa regra. Aqui eu vou dar a quantidade de pontos, porque na regra de tempo ele vai ganhar pontos independente da resposta dele ou da ação dele dentro do jogo. Você pressiona sobre o botão criar e já vai ser criada a regra extra, certo? A última aqui já é a regra extra de tempo. Como a gente criou, ela tem uma identificação, só que essa identificação ela tem uma identificação, só que essa identificação só é a título de sistema, certo? Você não vai referenciar ela de modo algum. O que acontece? Aqui já está definido. A pergunta que eu citei lá como a 11, ele já puxou aqui. O intervalo já está definido aqui. E o ciclo de repetição, certo? O loop que ele vai criar e a quantidade de pontos. Se eu quiser editar, só vir sobre editar, certo? E alterar o parâmetro que eu quiser. No caso aqui, vamos em modelo Jéssica Gomes. Vamos atualizar aqui a página. Ó, ele já puxou aqui as informações, certo? As informações daquela regra extra. Dentro do modelo Jéssica Gomes já está lá as informações. Agora, o que eu quero trabalhar aqui também é a questão do editar. Você pode colocar qualquer modelo, alterar qualquer parâmetro que você desejar aí. No caso, eu vou colocar aqui para o UFC, certo? Alterei.
ele já não está mais em Jéssica Gomes. Eu venho aqui para consultar. E ele não vai estar aqui. Por quê? Aí você me pergunta por que ele não está aqui. Porque não tem nenhuma fase associada a esse modelo. Quando você não associa nenhuma fase a esse modelo, ele não vai gastar o desempenho do servidor buscando informações que não são coerentes. Porque já que não tem nenhuma fase, como que você vai aplicar uma regra extra? Entendeu? Tranquilo? Agora, já está editado, certo? Aqui editado. Agora a exclusão se dá pelo aquele mesmo ícone que tem lá em perguntas e instruções. É só clicar sobre o barril, ele vai lá e vai excluir a pergunta. Tranquilo? A regra, no caso. Então, sobre a regra extra de tempo, é isso.